Oi, pessoal, tudo bem? Hoje para mais um Direito com Elas e hoje a gente vai falar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que vocês já devem ter ouvido falar, que entrou em vigor ontem. Lembrando que ela entrou em vigor ontem, mas a parte que trata dos crimes referentes à Lei Geral de Proteção de Dados, elas ainda não entraram em vigor, essas regras. Elas vão entrar provavelmente no ano que vem. Isso depois vai ser objeto de aulas ou de vídeos da nossa queridíssima Cris Pegorari. Hoje nós vamos tratar de algumas diretrizes gerais da Lei de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018. Vamos lá? Bom, gente, eu separei aqui para vocês algumas considerações que eu considero... Considerações que eu considero é ótimo, né, gente? Alguns pontos bem resumidos para vocês terem uma ideia do que trata a Lei Geral de Proteção de Dados e qual que é o foco dessa lei que todo mundo está falando tanto, né? Essa lei ela foi concebida principalmente, gente, para proteger os nossos dados nas redes sociais, na internet, enfim, nas plataformas de streaming, enfim, os nossos dados que andam circulando pelas redes. Então, isso vai ser uma importante proteção para o usuário e todas as empresas, sejam elas públicas ou privadas, vão ter que se adaptar a essas regras impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, vamos começar aqui. Primeira ponto que eu gostaria de colocar para vocês. Qual que é o foco da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD? O foco geral, gente, é a proteção de dados do usuário. Seu e-mail, o seu endereço, o seu telefone celular, as suas fotos, as suas mensagens, as suas trocas de mensagens, tudo que for que você utilizar nas redes sociais, nas plataformas digitais. Tudo que você utilizar nas redes sociais e nas plataformas digitais, ele tem proteção pela lei geral. Então, o que vai acontecer? As empresas que lidam com isso, as redes sociais, os conglomerados, as empresas públicas, as privadas, todas aquelas que comercializam pela internet, que oferecem redes sociais, que oferecem jogos virtuais, enfim, todos os tipos de plataformas digitais vão sujeitar essa Lei Geral de Proteção de Dados. E uma coisa importante, as empresas brasileiras se sujeitam e as empresas internacionais também, desde que a coleta de informações e divulgação de dados seja feita em território nacional. Então, embora essa lei seja aplicada para empresas brasileiras, para o território nacional, se a empresa for estrangeira, mas a coleta de dados, as informações de usuários vierem através de uma plataforma no Brasil, elas também terão que se adaptar a essas regras gerais. Bom, a gente já comentou então que essa lei se aplica para proteger os dados dos usuários das redes sociais, das plataformas digitais, e a obrigação é das empresas esclarecerem como que vai ser feita essa política de privacidade. Vocês já devem ter visto, gente, em várias plataformas digitais, nas redes sociais, quando você abre um perfil numa rede social, um aplicativo, muitas vezes quem oferece a rede ou quem oferece o serviço tem lá uma política de privacidade. Algumas empresas não têm essa política de privacidade, ou tem uma política de privacidade insuficiente, onde na maioria das vezes ela protege muito a própria empresa e menos o usuário. Com o advento dessa lei, com a entrada em vigor ontem dessa lei, as empresas vão ter que adaptar as suas políticas de privacidade para as regras dispostas na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, muitas empresas, gente, pelo que a gente andou checando, andou verificando em algumas reportagens, alguns artigos, muitas empresas ainda não se adaptaram a essas regras. Então, se elas não estiverem adaptadas e houver violação das regras gerais dispostas nessa lei, as empresas sofrerão as responsabilidades previstas em lei. Tá? Essas informações a gente também já comentou, né? São dados pessoais de cadastro, fotos, imagens em geral, troca de mensagens, todos os seus dados que você disponibiliza para para a empresa da rede social ou da plataforma digital ou do streaming que você estiver utilizando. Tá? Para a legislação, o que vai ser considerado esses dados pessoais, gente? É o que eu falei para vocês. Endereço, telefone, mensagens, fotos, vídeos que você produz, que você compartilha, tudo isso é considerado dado pessoal seu. E o que as empresas vão ter que fazer? Elas vão ter que deixar muito claro para você se elas vão utilizar a sua imagem, se elas vão utilizar os seus dados, se elas vão utilizar os seus vídeos e se você autoriza essa utilização. E o detalhe importante, né? O usuário tem que ser informado disso de uma forma muito clara,
muito precisa, e caso a empresa modifique as diretrizes para a divulgação desses dados, terá que ser feita uma nova consulta ao usuário para que ele dê uma nova autorização por uma nova divulgação. Então, olha como é a responsabilidade das empresas e muitas ainda não estão levando a sério a importância dessa lei. E a gente vai ter que ver como é que o pessoal vai se adaptar a isso, né? Então, é bastante importante isso. Uma dúvida, né, que a gente levantou aqui na internet, as dúvidas do pessoal, né, com relação às informações referentes a crianças e adolescentes, ou seja, os menores de idade. São os menores de idade que vão autorizar a divulgação de seus dados, ou imagens, ou vídeos, etc.? Não, evidentemente que não. Quem vai autorizar e permitir a divulgação de dados e uso envolvendo menores são os responsáveis legais. Então, mais ainda do que antes, o rigor no momento em que a empresa ela oferece uma rede social ou uma plataforma digital para uma pessoa que seja menor de idade, o cuidado vai ter que ser redobrado. Porque a utilização desses dados e as informações disponibilizadas por esse menor terão que ser autorizadas pelo seu representante legal. Então, isso deverá ser checado pela empresa, verificado pela empresa, para que ela mesma não se prejudique com essa conduta, né, de divulgar dados de menores ou de crianças sem autorização dos seus responsáveis legais. Bom, as empresas, no primeiro momento, vão poder coletar esses dados e divulgar esses dados somente com a aprovação. Então, uma das obrigações da empresa é deixar muito claro para o usuário quais são esses compartilhamentos e coleta de dados que poderão ser feitos pela empresa. Então, tem que deixar isso muito claro. E, mais importante, deixar muito claro também para o usuário e garantir a ele que haverá segurança no momento em que ele compartilha dados dele com essa rede social, com essa plataforma digital, com essa plataforma de streaming. Então, a partir do momento que eu utilizo uma plataforma digital, um streaming, uma rede social, essa empresa que me oferece esse serviço digital, ela tem que ser capaz de me garantir a segurança desses dados, que eles não serão coletados e compartilhados indevidamente e sem a devida autorização prevista na Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é bastante importante. As empresas podem ser responsabilizadas pelo vazamento de dados, pela divulgação indevida de dados? Evidentemente, pessoal, que sim. Isso mesmo antes de nós termos aí a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, dela entrar em vigor, que entrou em vigor ontem. Nós já tínhamos aí uma certa proteção pelo CDC e por outras questões envolvendo a própria responsabilidade civil prevista no Código Civil. Então, já havia aí uma responsabilização que era usada analogicamente a outras situações semelhantes, mas agora está na lei de forma bem direta a responsabilidade das empresas que mexem com plataformas digitais, que oferecem serviço em plataformas digitais, com relação à responsabilização pelo vazamento de dados. Isso, então, foi uma coisa bastante importante. Nós estamos aqui, evidentemente, tratando só das questões cíveis, né, e de noções gerais dessa lei, mas existem crimes previstos na LGPD e que, como eu disse para vocês, provavelmente vai ser objeto aí de um vídeo da nossa queridíssima Cris Pegorari mais para frente, porque os crimes previstos na lei ainda não entraram em vigor, ainda estão em vacatio legis, tá? Bom, quais os direitos do titular desses dados que estão disponibilizados ou estão sendo compartilhados pela empresa que está apresentando o serviço na plataforma digital? Ele pode requerer a qualquer tempo as informações que foram disponibilizadas por ele na empresa. Tem que ser informado objetivamente sobre a finalidade da coleta desses dados. Requisitar sempre que necessário e sempre que ele verificar a correção de dados dele que estão nessa plataforma. Solicitar a eliminação de dados desnecessários. Então, hoje é muito mais difícil, né, gente? Até então era muito mais difícil. Agora é obrigação da empresa, assim que o usuário entender que aqueles dados são desnecessários ou que ele não quer mais que sejam disponibilizados, a empresa tem que retirar esses dados, né? Pode permitir a portabilidade dos dados para um outro tipo de serviço. Então, se efetivamente ele precisa que esses dados sejam compartilhados com uma outra plataforma, é possível ele solicitar à empresa a disponibilização desses dados. E também pode rever as suas decisões com relação ao compartilhamento de dados tomada a qualquer tempo. Então, se vamos supor que inicialmente, quando ele aderiu a uma plataforma digital ou uma rede social, ele concordou com o compartilhamento de certos dados, se meses depois ou tempos depois ele verificou que não está sendo legal, ou que ele não acha bom, ou ele pensou melhor, ele não quer mais esse compartilhamento, ele tem o direito de rever essa decisão e
determinar a empresa que está oferecendo o serviço que sejam retirados ou que cessem o compartilhamento desses dados. Então, isso é bastante importante. Qual que vai ser a punição? Além dos crimes que eventualmente podem ser cometidos e que serão objeto de estudo no nosso canal posteriormente, tem algumas penalidades, ou seja, multas pelo descumprimento das normas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. E o que que nós temos? Multa equivalente a 2% do faturamento da empresa, dependendo da conduta que foi tomada pela empresa, pelo desrespeito à lei e ao prejuízo causado aos usuários pelo compartilhamento de dados, e a multa é limitada a 50 milhões, e no Brasil isso já é comum, né? Todas as multas, mesmo na área ambiental e outras áreas, são todas limitadas a 50 milhões de reais. Então, vai de 2% do faturamento ao máximo de 50 milhões as multas para quem desrespeitar as regras previstas na LGPD. Então, gente, a Lei Geral de Proteção de Dados é um mundo. Então, é óbvio que a gente não pretende, né, e não pretendia nesse vídeo esgotar tudo, mas sim passar para vocês um panorama geral e dar o toque, gente, para que vocês estudem essa lei, para que vocês entendam o teor dessa lei, sobretudo para vocês aí que estão assistindo esse vídeo, que trabalham com plataformas digitais, que trabalham com meios eletrônicos, porque vai ser necessário, se você tem uma empresa, ou se você é um usuário, ou tem um canal no YouTube, ou se você trabalha com as mídias digitais, você tem que estar preparado e saber que você também está sujeito às normas da Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma proteção dos usuários. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Procurem saber mais sobre a lei, procurem saber detalhes com relação a essa lei. E ainda nós vamos ter aí muitos e muitos casos envolvendo a lei, principalmente agora que ela entrou em vigor. A gente vai ver como que as empresas estão reagindo com relação a isso e como que vai ser essa adaptação. Beleza, pessoal? Então a gente tem um encontro marcado para a semana que vem, para mais um vídeo no nosso Direito com Elas. E continuem divulgando o nosso canal para todos os seus amigos, conhecidos. Estamos chegando perto dos 12 mil inscritos. Continuem divulgando. Direito com Elas está preparando um site para vocês com muitas novidades, cursos interessantes, uma página bacana. Então, 2020 vai vir com muita novidade no Direito com Elas e a gente espera contar com vocês prestigiando o nosso trabalho. Legal, pessoal? Um beijo e até semana que vem.